A paz do Senhor, amados, passando aqui com intrepidez e graça para externar gratidão ao nosso Deus, mergulhar em uma profundeza de sonhos, revelações, intimidade com Deus. Que Deus venha falar poderosamente ao nosso coração. Nesse vídeo eu vou estar abordando duas expectativas que houve na minha vida neste sábado, louvado seja Deus, aonde eu vou estar revelando aí dia mês 2 do dia 3, né? Louvado seja Deus. Então, eu venho sonhando muitos sonhos, mas desses sonhos que eu sonhei, não tive a oportunidade de contar nenhum. Mas eu sonhei dois sonhos hoje, no mês 2 dia 3. Louvado seja Deus, de 2024. Onde vou estar falando aí desse sonho, porque eu acredito que tem algum relacionamento com a palavra, tem algum relacionamento, vai edificar vidas, vai edificar famílias, vai fazer a obra de Deus. E nós sabemos que se eu estou aqui disposto a pregar o evangelho, eu também estou disposto a morrer por ele, dar vida por ele. É o que ele quer, é o que ele deseja. Então eu tenho que pronunciar isso, viver isso, crer nisso e estar preparado até a morte de cruz. Nós sabemos que os nossos amados irmãos em Cristo Jesus no passado, eles foram mortos, chicoteados até a morte, predejados e foram à morte por amor a Cristo Jesus. As pessoas, naquela época, os romanos perseguiram o cristão. Um deles, Paulo, né, que era Saulo, perseguia a igreja e se tornou Paulo e foi também perseguidor na tribulação em Cristo Jesus. E escreveu 13 livros e deixou uma história relatada da vida de Cristo. Foi um exemplo entre nós. Mas eu quero falar aí dos sonhos, mas eu quero contar um testemunho completo, né? Durante uns 3 meses aí, caminhando com o Senhor. Em novembro de 2023, veio sobre mim um desânimo tão grande, mas só que eu não me preocupei muito, porque geralmente os desânimos que vêm sobre a pessoa duram um dia, por muito 2 dias, até 3, mas louvado seja Deus. Esse desânimo muito grande, muito forte, a qual eu sempre entendi, toda vez que vinha desânimo, batalha espiritual contra a minha vida, guerra espiritual contra a minha vida. Louvado seja Deus. Eu venho seguindo aí de experiências profundas, experiência com Deus, intimidade em sonhos, visões, revelações. Uma obra extraordinária Deus tem na minha vida. Mas durante esse período de novembro de 2023, eu tenho ficado bastante desanimado. Venham me desanimando. Louvado seja Deus. Mas antes disso, né, no período de 4 anos atrás, havia um fogo queimando dentro de mim. Um fogo muito forte. E ali, quando aquele fogo, eu mudei de igreja, louvado seja Deus. Entrei na igreja, passei um período lá, louvado seja Deus, mudei de estado e por isso eu tive que mudar de igreja. E quando eu entrei na igreja, então fiquei tranquilo, sossegado, procurei uma igreja para mim, mas a timidez, né, veio me assolando, veio me incomodando, e eu estava ali no culto e pensava que as pessoas estavam olhando para mim, e aí fiquei incomodado com a timidez, falava fortemente. E ali eu falei, não, vou procurar mais uma igreja simples, mais próximo de casa, que eu não vou ficar com vergonha nem tímido e que também dá oportunidade a pessoa pregar a palavra. E na igreja eu não tinha oportunidade porque a igreja não tinha costume de dar oportunidade, não tinha grupos também na igreja, tinha alguns grupos lá, mas geralmente era difícil ter os trabalhos de grupo, né? Mas louvado seja Deus. Eu mudei de igreja, louvado seja Deus, e a timidez ainda continuou. E eu persisti em oração,
e a timidez veio vindo e o fogo veio diminuindo. Havia um fogo queimando literalmente dentro de mim. Era meu combustível diário para orar, para clamar. Mas enfim, eu prossegui em oração, aumentei as minhas orações, comecei a ter o meu período de oração que eu não tinha ali com Deus, orando, clamando, dizendo a Deus, não permita que a timidez venha, não permita. E eu ficava incomodado, entrei no grupo de jovens, que eu mudei de igreja, né, mais próxima de casa, na igreja Assembleia de Deus. E eu também fui batizado quando entrei na igreja, foi na Assembleia de Deus, eu fui batizado em uma Assembleia de Deus, em Goiás. E na igreja que eu tô agora é aqui na Bahia, louvado seja Deus. E eu fiquei lá e fui pro grupo do jovem e os bancos era tudo virado, um olhando para o rosto do outro. E ali eu ficava o culto todo, fechava o olho, quando ficava com vergonha. E era uma luta na oração, mas eu venci a timidez, orando, clamando a Deus. E ali passei a ficar na igreja, mas o fogo foi embora, sabe? A timidez foi embora, mas levou o fogo consigo, levou o fogo. E ali eu passei 4 anos e durante há 3 meses atrás falei, eu vou fazer uma campanha com o nosso Deus. E não falei que ia fazer uma campanha. Eu questionei a Deus, por que, Deus? Eu não estou sentindo mais jejuando, orando, lendo a palavra e não estou sentindo mais a presença, não estou sentindo mais como antes, sendo fortalecido nos momentos do jejum, nos momentos da oração. Eu sempre tinha uma revelação, sempre era tocado profundo, sempre algo era confirmado quando eu me entrava na tua presença. E ali fui orando, persistindo durante o período de 4 anos. Aí Deus falou comigo, louvado seja Deus, quando eu voltei a falar com Deus de novo, a lembrar de Deus, porque está acontecendo isso na minha vida. O fogo não está mais, não queima mais dentro de mim. Mas durante 4 anos eu persisti em oração, leitura da palavra constante, buscando o Senhor, louvado seja Deus. E ali o Senhor falou comigo, me levou a Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão que penosamente de dores. Aos seus amados ele dá o sono. Louvado seja Deus. Nós observamos em toda essa palavra e fiz uma campanha de 7 domingos com jejum, oração. Subi ao monte, mas eu avisei a Deus, Deus, eu estou tão fraco para subir o monte. Eu subo lá um monte e não consigo manter a oração de 1 hora de relógio. Vem meia hora, eu já estou querendo vir embora. E eu, mesmo assim, eu falei, eu vou subir porque eu preciso. O Senhor me deu a palavra. E ali falou, compra uma botija de azeite. Eu comprei uma vasilha de azeite de 500 ml, né? E ali subi ao monte. Botei dentro de um pote esse azeite, orei, consagrei em casa e levei ao monte. E escrevi vários pedidos de oração, pessoas enfermas, pessoas que precisavam de oração. E a oração que eu fiz durante esse período todo que eu estava na casa do Senhor, louvado seja Deus. Então eu joguei dentro do pote de azeite. E ali eu comecei a orar, clamar a Deus durante 7 semanas, 7 domingos. E eu só estava me enfraquecendo, louvado seja Deus. Terminei a campanha. Então eu fiquei fraco. Estava terminando a leitura da Bíblia, terminei a leitura da Bíblia mais ou menos em novembro e dezembro, quer dizer. E eu já estava fraco em novembro, entrou dezembro, parei de ler a Bíblia. Eu falei, eu vou ficar pelo menos um mês sem ler a Bíblia. Aí fiquei dezembro e janeiro, fraco, falando a Deus. Em finalzinho de dezembro eu falei a Deus, vou fazer, ó Deus, uma campanha, mas me ajuda a orar porque eu estou sem força. Fazer um voto com o Senhor, oração, jejum, fazer esse voto e colocar uma nota, um dinheiro na mão do Senhor, né? E ali eu
pelejei, não achei força alguma para fazer este voto. Mesmo assim eu fiz o voto, coloquei o dinheiro no altar, falei, eu vou seguir em oração da maneira que for possível, não vou fazer jejum porque eu não tenho força, não tenho ânimo, mas me dá condição e na hora certa eu vou jejuar, eu vou orar, quando o Senhor me dá condição. Louvado seja Deus. E aí, louvado seja o Senhor, o vídeo já está em 10 minutos, quero externar ao nosso Deus gratidão, que me permite estar na vareda da sua vontade. E aí eu fiz o voto com Deus, né? E de lá para cá que eu fiz a campanha, o emprego já não estava muito bem, e aí acabou eu saindo do emprego também. Estou aguardando, estou esperando o Senhor me abençoar. Estou querendo mudar de estado, mas o Senhor proverá. O Senhor há de me abençoar na face da terra. Esperai no Senhor com júbilo e cântico, louvado seja Deus. E o Senhor nos abençoará na face da terra. E ali fiz a campanha e durante 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, desanimado. Até para trabalhar, eu nunca senti desânimo para trabalhar. Eu pensei, ainda bem que eu não estou com desânimo para trabalhar. No outro dia, passou uns 2, 3 dias, ao desânimo para trabalhar, já não estava querendo trabalhar. Né? Parece que o inimigo estava entendendo meus pensamentos. Só fui eu pensar, mas louvado seja Deus. Só Deus consegue entender os nossos pensamentos. Mas eu fiquei desanimado. E aí eu prossegui em janeiro. Estamos em janeiro, louvado seja Deus. Aí eu pelejei. No dia 1º, dia 31 de janeiro, eu fiz uma oração, lembrei que tive um sonho, um anjo há tempos atrás, logo quando aceitei o Senhor, fui interceder pela igreja, orando ali, intercedendo pela igreja, e louvado seja Deus. Arabanai serve, arabanai, xarabacodoroxô. Aí eu fui dormir, eu tive um sonho onde o anjo mostrou um negócio tipo de fornalha, um negócio muito grande, um tanque de ferro muito grande, tinha uma porta, o anjo me chamou para entrar, eu entrei, mas eu perguntei qual era o nome do anjo, e ele disse que era Miguel. Aí eu entendo que Miguel é o protetor da igreja. Miguel é o anjo que protege o corpo de Cristo. No livro de Judas, próximo ao Apocalipse, vai dizer que quando Satanás contendia a respeito do corpo de Moisés, o anjo disse, o Senhor te repreenda, Satanás. E ali nós vemos Miguel, a ação de Miguel ali, aguardar o corpo do profeta do Senhor. E eu tenho um conhecimento que Miguel é aquele que é o protetor, que protege a igreja do Senhor, aquele que protege o corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo, aquele que guarda a casa do Senhor. E ali ele mostrou algumas pessoas na igreja dentro daquela fornalha, louvado seja Deus, e foi tirando aquelas pessoas de lá, né? Louvado seja Deus. E ali eu contei aquele testemunho na igreja, né? A irmã até desviou, né? Louvado seja Deus. A irmã estava lá na igreja, louvava e tudo, mas não ficou firme não, louvado seja Deus. Eu não sei agora como é que está a vida dela, se ela voltou ou não, mas enfim, eu tive esse sonho e o anjo falou para mim, quando precisar de mim, é só me chamar, louvado seja Deus. Então pronto, eu guardei isso no meu coração, louvado seja Deus. Já usei sim essa ação desse anjo e foi maravilhoso. Em sonho, estava sonhando, sonho muito ruim, muito abominável. Eu sou uma pessoa de sonhar muito, já tive muitas visões, vi o mundo espiritual por 2 anos e não foi fácil. Foi uma guerra, foi uma batalha, a qual eu não desejo abrir os meus olhos espirituais, porque é complicado, é difícil. Em João, capítulo 1 João, capítulo 5, no verso 19, vai dizer assim: sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno.
Louvado seja Deus. Aí eu pensei, para que eu vou abrir meus olhos espirituais, que o mundo é do maligno? Eu só vou ver coisas malignas, obra maligna. E muitos falam, Deus me livre, esse irmão já foi para o inferno. Esse irmão já viu tanto, daí escandaliza. Mas se Deus permitiu isto na vida do crente, ele sabe o que está fazendo. Eu constantemente sonhos com demônio maligno, mas é a vontade de Deus. Eu oro para não sonhar. Eu queria fazia tudo para não ter sonho maligno, só ver as bênçãos, maravilha. Mas não é assim como a gente quer. É como Deus quer. Então não escandaliza a palavra de Deus. Porque a palavra diz que o mundo é do maligno. Você anda no mundo do maligno. Você anda entre demônios. Você está se da sua família, provavelmente, se não for evangélica, tem demônio, você convive no meio delas, você está no meio de pessoas que trabalham, estuda, demônio, e a qualquer momento ele pode se manifestar, ele pode aparecer, como nos tempos de Jesus, muitos demônios se manifestavam. Louvado seja Deus. Como o demônio de Gadareno, louvado seja Deus. Perguntou o que vieste fazer antes do tempo, louvado seja Deus. E os demônios, ele está na terra. A palavra de Deus diz. Sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E eu contemplei isso, essa verdade, Senhor. Eu tive a visão, ouvi o mundo espiritual, uma obra maligna, demoníaca, música mundana. Pensa que parafernália o mundo tá, louvado seja Deus. E a igreja é aquela que ainda zela pela esta terra, ainda é a igreja do Senhor. E o mundo já é do maligno, louvado seja Deus. Nós somos de Deus e o mundo é do maligno. A terra está infestada de demônio. Não tem para onde nós fugir. Só o Senhor Jesus Cristo é que foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Só Ele pode nos livrar. Louvado seja Deus. Eu quero dar um testemunho completo, louvado seja Deus. Eu já dei um outro testemunho aqui de visões que eu tive do outro período, né? Louvado seja Deus. Então só vou estar contando partes, louvado seja Deus. Aquilo que Deus permitiu no meu coração. Então eu tive sonhos demoníacos, sempre eu tenho, visões eu não estou tendo mais, mas sempre Deus me concede, louvado seja Deus. Sempre tive muitas visões, meus olhos abriam, andava aí na terra, aí, ó, os demônios no corpo das pessoas, uma coisa terrível. Mas não se escandaliza não, irmão. Isso é o que a palavra diz, que o mundo é do maligno. Nós andamos juntos, ainda que nós não vemos, ainda que Deus não dá a graça de você ver, porque você talvez não suporta, talvez você não aguenta, então o Senhor não deixa, não permite que você vê, mas eles estão tudo aí, louvado seja Deus, se organizando diariamente para destruir lares, destruir famílias. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus se cumprirá na face da terra. Louvado seja Deus. Fiz a campanha, fiz o jejum e fiquei mais fraco ainda. Desanimado total. E no dia 31 de janeiro, eu orei a Deus, lembrando do anjo que falou que lembrasse dele. Miguel. Falei, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, envia o anjo a qual falou que quando precisasse dele, então ele viria. Coloque ele à minha direita. Tira essa fraqueza espiritual, tira esse desânimo total que está na minha vida. 3 meses. Louvado seja Deus. E no outro dia, depois da oração efetuada, então senti uma graça forte. Eu me senti animado. Quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Eu senti que eu já estava adorando. Eu estava glorificando. Às vezes eu ficava assim meio desapercebido e me sentia um pouco desconfortável, mal. Porque o Senhor queria que eu fechasse os olhos e adorasse. Então eu estava adorando, glorificando, louvando os louvores, coisas que eu não estava fazendo mais. E estava sentindo a vontade de adorar.
Ainda que eu não estava sentindo a presença, mas eu estava sentindo a vontade de adorar. Já é um começo. Louvado seja Deus. E aí eu pensei no dia primeiro, louvado seja Deus, o que eu vou fazer? Esse desânimo, essa fraqueza espiritual, essa falta de fé, de força, mas havia esperança. Eu esperei que esse desânimo fosse embora. 3 meses, louvado seja Deus. E glória, estou aqui para glorificar ao Senhor. Louvado seja Deus, para externar ao Senhor, nosso Deus, gratidão. E aí um rapaz lá da minha congregação falou, quando eu precisar subir no monte, aí nós vai, só me chamar. Aí eu falei com ele, e aí nós subimos ao monte ontem, no dia 2 de fevereiro. Aí nós demos um glória lá, uns aleluia. Cheguei em casa, falei, vou reforçar a oração, vou conversar em intimidade com o Espírito Santo, dialogar, sabe, lembrar os velhos tempos, que eu estudava os livros inspirados pelo Espírito Santo, de atores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo. E aí eu comecei a dialogar por um certo período com o Espírito Santo. Fui dormir, louvado seja Deus. Mais ou menos 4 horas da manhã, eu tive um sonho, louvado seja Deus, aonde o maligno estava na minha cama e eu estava sonhando. Hoje, no dia 3 de fevereiro, louvado seja Deus, 2024, se apresentou uma mulher. Mas quando ela se apresentou, eu pensei, é Satanás. Louvado seja Deus. E aí eu observei tudo, fiquei olhando e ficou ali me seduzindo. Eu fiquei quieto, olhando, observando, dando lugar também, mas de repente eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher e repreendi, disse, em nome de Jesus, cai por terra, Satanás. Louvado seja Deus. Aquele negócio se manifestou e daqui a pouco desapareceu, voltando de novo em forma de homem, de uma pessoa normal. E aí já veio com poderes, eu me enrolei com a coberta e ali sonhando, né? No mesmo lugar que eu estava sonhando, isso está acontecendo. Hoje, louvado seja Deus, o testemunho está fresquinho. Tive 2 sonhos. E aí começou um fogo, saiu um cheiro de gás forte, um fogo queimando, assim, começava a queimar o fogo. E eu fiquei enrolado debaixo da coberta, e daqui a repente comecei a orar, repreender aquele mal, mandar jogar por terra, e nada funcionava. E eu observava que eu falei, por que Satanás, tu não vai visitar os pastores de lá do Jardim Goiás? E depois eu falei, por que tu não visita os pastores de Ubatã? Louvado seja Deus. Para Jesus te lançar por terra, louvado seja Deus. Aí eu estava orando e quando eu orava, eu observava que às vezes as minhas orações não saíam certas, né? Saía errado. Satanás ficava por trás, outro orando contrário, uma oração contrária, e às vezes atrapalhava, e muitas vezes oração enganosa. E quando aí 2 vezes que eu fiz 2 campanhas, uma atrás da outra, eu estava orando e eu pude observar, pude ver em momentos que eu orava 2, 3 orações diferentes. Tinha a oração que eu fazia e a oração dos demônios, louvado seja Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E ele, de qualquer maneira, eu entendo que o Espírito Santo ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar. E nós também ouvimos o Espírito Santo a nos ensinar, a levar a palavra até a Deus. Mas os demônios, 3 oração mais ou menos, e eu ficava ali, quando eu me perdia, eu
pegava uma oração dessa sem saber, pensando que era minha, então eu me esfriava, eu voltava de novo a executar as orações que eu estava fazendo, uma luta, uma peleja, uma guerra, em sonho. Quantas vezes que eu orava, louvado seja Deus, pedindo a Deus misericórdia em oração, para me livrar do sonho, e as orações saía diferente, às vezes eu percebia, porque o mal estava por trás, fazendo uma outra oração. O barulho grande, e a gente vai orar, e o mal, às vezes, a gente vai orar pela igreja, orar por um lugar, se for orar com vergonha, tímido, fraco, com dúvida, com medo, então é onde o inimigo entra nessas áreas aí, que nós temos que orar com fé, crente, confiando no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai fazer, então o inimigo não vai achar brecha. Mas se nós orarmos dessa maneira, desse jeito, duvidoso, incrédulo, preocupado, se vai orar certo, se não vai, então o inimigo entra e destrói. Então nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor, com toda intrepidez e súplica, e o Senhor vai nos ajudar. Louvado seja Deus. Eu sonhei esse sonho, por hora os demônios começou a entrar no meu quarto, a lançar fogo, e eu comecei a orar. Aí eu lembrei do anjo Miguel, que falou que quando eu precisasse dele, então eu clamasse ele, que ele viria. Então orei: Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, envia o anjo, a qual disse, quando eu precisasse dele, então ele viria. Em nome de Jesus, envia Miguel. E quando eu lembrei de Miguel, sempre lembro, está registrado em Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14, que vai dizer que Satanás era querubim ungido da guarda, e ele andava sobre as pedras fogueadas no jardim, preciosas, e ali ele teve no seu coração o pensamento e de subirei acima das estrelas de Deus, e lá exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. E muitos homens de Deus, eles falam, ao momento que Satanás pensou isso, então eles falam que Deus falou, Miguel, então saiu da boca de Deus a palavra Miguel. Aí quando ele saiu Miguel, quem é semelhante a Deus? A palavra é: quem é como Deus? Então saiu Miguel, o anjo, louvado seja Deus. E ali nós observamos que Miguel é o protetor da igreja. Miguel é aquele que guarda, aquele que peleja, aquele que protege a igreja do Senhor. Assim como Moisés, né, estava lá morto, e o anjo, já contei, né, o anjo estava pelejando a favor ali da igreja, do profeta de Deus. E eu clamei ao anjo: envia Miguel. E ali um clarão na telha, os demônios largaram tudo, fugiram, correram, louvado seja Deus. Tive um outro sonho, vou contar assim um pouco que eu lembro, né? Eu zelei para lembrar o sonho, vou estar contando também, tem a ver com a obra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu estava sonhando no mesmo lugar na cama, que estava fazendo uma limpeza na cama, né? Tinha água também, não sei entender, né? Mas e aí a gente saiu, se distanciou para um lugar, um terreno livre, e tinha muitas pessoas ali, alguns cristãos, algumas pessoas diferentes. Tinha ali o meu irmão mexendo em uma panela, tentando fechar, mas estava cheio de graxa. Aí comecei a levantar uma palavra dizendo: trabalhar na Petrobras, tá cansado, bem desanimado, e não está conseguindo fechar a panela. Louvado seja Deus. E ali ele tentou, mexeu e nada. Louvado seja Deus. Parece que ia cozinhar uma espécie de feijão, que eu entendia. E ali mandou uma outra pessoa fechar, e ele saiu. E ali eu fiquei observando algumas pessoas que davam risada e puxava
uma conversa, né, de brincadeira, e a panela, o cara nem fechou a panela, enfiou a concha, saiu macarrão, saiu arroz, saiu feijão na concha e foi enchendo o prato das pessoas. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Aí eu fiquei observando. Aí começaram a trazer suco, começaram a trazer um bocado de coisa para tá dando o povo. Aí eu fiquei olhando, observando, fui lá beber o suco. E ali observei assim do lado de baixo, um cara começou a criar rebelião, atacar, e depois saiu de lá. Eu falei, vai vir pra cá. Daqui a pouco apareceu o carro e o cara pegou um guarda-chuva. Falei, tem alguma coisa aí dentro desse guarda-chuva aí pra me atacar. Joguei o suco na cara, ele veio, guarda-chuva, eu me protegi. E aí eu corri, jogou uma faca como se fosse uma faca de serra. Acertou. Eu ia me desviando, apareceu mais gente, atacando o povo, me atacando. E ali eu fui me desviando, me desviando. Louvado seja Deus. Corri por uma rua e eles veio atrás. Corri por outra rua e eles atrás, me atacando, eu tentando fugir. E nessas ruas tinha umas casas, eu vinha descendo, abri o portão, tinha um portão também no meio da rua. E aí eu ia passando, eu subi numa casa, estava meio desentelhada, estava mostrando as peças, eu queria subir ali naquelas peças. E ali tinha duas mulheres e tinha criança correndo atrás de mim, me atacando com pedra, me atacando com um bocado de coisa. E eu fugindo. Tinha dois facão na cintura. E ali a mulher entrou dentro de casa. Eu falei, essas crianças aí estão me atacando, as filhas de vocês. Aí a outra mulher retou, pegou um facão, puxei o facão da cintura. Eu falei, eu só vou puxar para me defender. Ó o mistério aí. Aí eu comecei a me defender, e gente mais gente, criança mais criança aparecendo, e me atacando, eu fui descendo, fugindo. Cheguei mais embaixo, eu dei o facão a uma pessoa, eu falei, agora não me ataca não. Aí a pessoa foi embora. Daqui a pouco eu tinha outro facão, puxei o facão da cintura, e ali houve uma peleja, houve uma guerra. Aí eu falei pro rapaz, eu entrego o facão ou não? Ele falou, entrega o facão. Aí eu peguei, houve uma peleja, né? Uma briga danada, me arrumando pedra, me arrumando aquilo, eu fugindo. Aí deu outro facão que eu lá, e sentou, me atingiu, me defendendo, e me arrumando pedra. E ali eu comecei a lembrar, orar a Deus, comecei a adorar. De repente eles me atacaram tanto que eu desci a sepultura. É como se tivesse uma água barrenta, e ali eu desci que nem um redemoinho nas águas mais profundas. Fui a óbito. Aí de repente eu senti assim como se fosse um dos anciãos se dobrando, né? Se dobrando. Apocalipse vai dizer que os 24 anciões se prostraram diante de Deus com as suas coroas, né? Louvado seja Deus. Aí nós observamos que os seres viventes estão ali também dizendo santo, santo, santo. Louvado seja Deus. Aí eu tive nesse sonho, entendi que nós temos que entregar a vida. Nós não temos que revidar, nós não temos, se bater em uma face, diz o Senhor, dê a outra. E o Senhor Jesus Cristo deu a vida por cada um de nós. Se nós mesmos estamos mortos para o mundo, nascido da água, do Espírito, então nós temos que dar a vida pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos preparados para pregar o Evangelho e morrer por ele, porque se nós não estiver preparados para morrer por ele, então é vã a nossa fé, é vã tudo o que nós fazemos por ele. Então nós temos que estar preparados. E no momento passado, as pessoas davam a vida por ele. Louvado seja Deus. Feria e eles não revidavam. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus vai dizer, né? Primeiro a João, no capítulo 5, no verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E de lá para cá, desde o dia que eu aceitei, eu tenho visto a fúria do maligno, a fúria
do mal contra a minha vida, para me destruir, para me acabar, para me desfalecer. Tive visões durante 2 anos, como eu falei, ouvi o mundo espiritual durante 2 anos também, e estou levando a vida. Louvado seja Deus. A batalha não cessa, não para. Eu sempre intercedo a Deus orando para pedir discernimento, para entender os sonhos, para entender tudo aquilo que Ele coloca na minha vida. Eu tenho sonhado constantemente batalha espiritual e tenho pedido a Deus para que Ele não permite que eu sonhe. E se eu sonhar, dê a interpretação, fale para mim o quer dizer cada sonho. É uma peleja, é uma guerra essa vida de cristão. Não é fácil, né? Não são todo mundo, né? Que cada um tem uma tribulação, cada um tem uma guerra, tem uma batalha. Mas Paulo vai dizer, parece que nós somos dado ao povo como espetáculo para o mundo. Paulo vai citar isso. Fica a paz do Senhor, a glória de Cristo, e Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Louvado seja Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus. Amém.